Olá, meu nome é Dilamínia Velar e a gente vai fazer assim um pequeno comentário sobre a parábola do filho pródigo. Então, só para lembrar, assim, de uma forma bem rápida, não vou entrar assim em muitos detalhes porque eu não vou ler toda a parábola. Vou comentar por cima para que vocês relembrem, porque é uma parábola muito conhecida. Um pai tinha dois filhos, o mais novo e o mais velho. E o mais novo, ele pediu ao pai, me dá minha parte da herança, tá? E o pai aceitou, dividiu a herança entre os dois, e ele logo nos dias seguintes resolveu tudo e foi para uma terra muito distante mesmo. Passou um tempo, ele já tinha gasto todo o dinheiro, a situação econômica dele ficou muito difícil mesmo, e ele arrumou um emprego numa fazenda para cuidar de porcos. Só que estava passando um período de muita seca, muita fome, muito grande. E os porcos comiam vargem, era uma vargem amarga. Era uma vargem muito amarga. E o que sobrava dos porcos era o que ele matava a fome. Caindo em si, ele viu, poxa, na casa do pai dele tinha tanta fartura para os empregados tinham recursos, eram remunerados, e ele ali, passando por aquela situação, o que ele faz? Ele caiu em si, ele se ergue e fala assim, eu vou voltar para casa, porque ele tomou consciência dos erros que ele cometeu. E ele pensou assim, eu vou falar com meu pai, olha, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Se o Senhor me aceita, não como filho, não, mas como um servo. E pôs-se a caminho. E no que ele pôs-se a caminho, ele viu o pai que correndo veio ao seu encontro. E chamando os empregados, pediu que lhe trouxesse vestes, sandálias e um anel. E disse ele, beijou e abraçou o filho antes e disse, depressa, traga a melhor roupa e vista nele. Porque ele queria que o filho entrasse na aldeia, né? Arrumado, apresentável, porque ele estava imundo, ele estava todo desgranhado. E ele diz para o empregado assim, traga o novilho mais gordo, mate-o, vamos fazer uma festa, alegrai-vos. Pois esse filho meu estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E começou todo o processo para a festa, todo, né, o aparato lá para que tudo isso acontecesse. Enquanto isso, o filho mais velho não estava na casa, ele estava no campo, estava ausente. Quando aproximou-se, viu aquela movimentação, aquela coisa toda, viu música, viu dança, e ele, o que é isso? Então ele chamou um servo à parte e perguntou, o que se passa? O que está se passando aqui? E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele, meu filho, entra. Teu irmão estava morto e hoje vive. Vem se alegrar comigo, vem, entra. Vamos fazer a festa, né? E ele virou para ele e falou assim, pai, peraí, eu me perdi aqui só um minutinho, passei aqui um pouquinho. Esse seu filho que esbanjou seu dinheiro com prostituta, tu matas um ovelho para ele? Pai disse, filho, você está comigo sempre. Tudo que é meu é seu.
Mas tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão. Alegrai-vos, porque ele estava morto e voltou à vida, e estava perdido e foi achado. Vocês desculpem aqui um pouquinho a falha na leitura, mas era só uma forma da gente lembrar o contexto dessa parábola. Então, nós vamos começar comentando um pouquinho do filho pródigo, porque normalmente o que ocorre? Nós falamos muito do pródigo, esquecemos do irmão mais velho e esquecemos do pai. Não é interessante? Então, é isso que ocorre, tá? É isso que ocorre. Então, vamos falar do filho mais velho. O filho mais velho, ele tinha funções. Era assim, era tradição. O filho mais velho, na ausência do pai, ele tinha direito a 2/3 da herança, 2/3. O outro terço era para os demais irmãos. Ué, mas por que ele ganhava mais? Ele era o mais velho, era aquele que ia ficar no lugar do pai. Era aquele que ia administrar os recursos para todo mundo. Por isso ele ficava com a parte maior. Então você quer me dizer que quando o filho mais velho, mais novo, pediu a parte dele, o mais velho recebeu a 2 partes? Sim, ele fala no início da parábola que ele dividiu entre eles os recursos. Mas esses recursos só são recebidos quando o pai morre. Olha só, olha quantas coisas que nós temos que analisar. Quando o pai chama esse filho mais velho para que ele receba o irmão junto, porque era natural que ele estivesse do lado do pai nesses festejos, tanto que ele teria que estar muito bem arrumado, porque tudo que era do pai era dele. E ele já estava ali exatamente para aprender a função de receber, de acolher, de direcionar, de ter todo aquele cuidado com todos que estavam na festa ou na casa, aqueles que eram da casa, né? Então, a atitude desse rapaz de cara mostra 2 coisas: inveja. Ele diz ao pai: e quanto a mim, que aqui estive o tempo todo, e tu nunca me deste um único boi para eu comer com meus amigos. Mas tudo que era do pai, ele recebeu na hora da partilha do irmão, por que a reclamação? Emmanuel nos diz, no livro Fonte Viva, uma coisa muito interessante: a retribuição. Vamos parar só para fazer um apanhadinho da situação. Pedro disse para Jesus assim: e nós que deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos receber? E aqui nós vamos ver a atitude do cristão que está na casa religiosa, que muitas das vezes está ali só na espera de receber. Ele nunca pensa que a função dele é de reproduzir as atitudes do pai, que é de amor, de compaixão, de agregar, de trazer para si os irmãos da casa. Não, ele pensa nele. O que eu vou tirar? Que proveito que eu vou tirar disso para mim? Olha aí como você vê a mesquinharia dele. E a reclamação dele inadequada. Poxa, se ele estava na casa do pai, se ele estava junto do pai e tudo que era do pai ele usufruía, ele não agia como um filho. Ele agia como um servo que recebe o salário e volta embora para casa.
Olha a postura desse filho mais velho. Nós vamos ver que é tão repreensiva quanto o outro pródigo. O pródigo foi um gastador. E nós vamos ver que esse também era pródigo. No egoísmo, na inveja. Ele não ficou ali para aprender as atitudes do pai, para multiplicar aquilo, para se lapidar, não. Ele ficou ali para ver o que ele tinha a mais, o que ele podia a mais. É um alerta para todos nós, cristãos, e vamos ter que fazer aqui uma análise. Por que eu permaneço na minha religião? Por que eu permaneço no templo em que eu participo? Com qual intuito eu vou para lá? Eu vou para lá para trabalhar, para colaborar, para acrescentar? Ou eu só estou lá porque eu quero receber, receber e receber? Nós temos que fazer uma reflexão sobre isso. Porque tem uma outra coisa também que a gente não comenta. O filho mais velho, ele era trabalhado para ocupar a posição do pai. Quando ele viu um racha entre o pai e o filho mais novo, quem era a ponte aqui entre eles? Era o filho mais velho. Por que o filho mais velho não chegou perto do irmão e fez aquele trabalho? Oi, irmão, o que está se passando? Chegou perto do pai, pai, não, vamos relevar, vamos tentar adequar essa situação. Não! Sabe por quê? Porque duas partes viria para a mãozinha dele, mesmo sem o pai estar morto. Olha a ganância aí. As fragilidades da alma. Então, nós vamos ver o quanto era interessante para esse filho mais velho. Por que ele não gostou que o irmão voltou? Porque o irmão voltou sem o recurso dele. Agora, o recurso que o pai deu para ele teria que dar para o irmão também. E isso ele não gostou. Dividir, compartilhar. Egoísta gosta de fazer isso? Mesquinho gosta de fazer isso? Isso é atitude de religioso? Isso é atitude de alguém que está diante de Deus? Isso é atitude de quem está diante da espiritualidade? O que é o oposto à caridade e à humildade? O orgulho e o egoísmo. Aqui nós vamos ver em abundância nesse filho mais velho, né? Outra coisa que caracterizava toda essa situação, ele mostrou uma coisa: ele não tinha nada com o pai. Ele também não tinha uma boa relação com o pai, porque aquela falta de obediência, quando o pai fala, vem comigo receber seu irmão, se ele tivesse um bom relacionamento com o pai, ele obedeceria. O que nós vamos ver lá no Evangelho? Resignação e obediência. Ele não era nem resignado e nem obediente. Olha um alerta sério. Que religioso é esse? Que religioso é esse? Que está na casa do pai e a obediência e a resignação não faz parte dele. Aqui nós vamos ver uma coisa chamada ego espiritual. Dila, mas o que é ego espiritual? O que é isso? Que ego é esse? Eu estou na religião, eu me faço da religião, mas a religião não está em mim. A religiosidade, ela está nas atitudes. E o ego religioso, ele dissimula. Você já viu aquelas pessoas que fazem oração assim, oh, Jesus? Esse é o ego religioso. Deus não precisa de bajulação. Oh, meu Deus, muito obrigado. Isso para ele é o suficiente, nem isso é o suficiente. Só em olhar e ter no coração esse muito obrigado para Deus é o suficiente.
Só que esse ego religioso, ele dissimula. Então eu vou na religião, eu me ajeito com a religião, eu falo como a religião, mas a religião não faz parte de mim. E aqui nós vamos ver esse ego aqui dissimulado. Ele ficou na presença de pai. Quem era o pai, gente? Deus. Onde era a casa de Deus? E aonde ele estava? Lá, curtindo a vida com os amigos lá fora. Ele estava na presença do pai, ele se alegrou quando viu o irmão caído erguer-se. Não, quantas pessoas estão nas casas religiosas e olha o outro sem o menor amor, sem a menor compaixão. Aqui nós vamos ver que esse pródigo aqui é de egoísmo puro. Egoísmo puro. Então é um alerta para todos nós, para que a gente possa sair dessa situação, né? E vermos realmente a fidelidade que nós temos com Deus. Deus é fiel, diz João lá em Apocalipse, Deus é fiel. Qual o nível de fidelidade que nós temos com Deus? Qual o nível de intimidade que nós temos com Deus? Vamos dar uma analisada nesse nosso ego espiritual. Isso é um alerta para todos nós religiosos. Agora vamos falar do filho pródigo. Só um pouquinho, tá? Ele pediu a parte na herança, né? Que seria um bom tanto na época. Ele quis gozar a vida. Só voltando a lembrar um pouquinho do irmão mais velho, o irmão mais velho também queria gozar a vida. Só que ele não teve coragem de fazer o que o irmão mais novo fez. Por isso que a atitude dele lá foi daquele jeito, né? Então, ele gastou tudo. Mau administrador, né? Você vê que nesse dia, quando ele cai em si, quantas criaturas na vida, no decorrer do seu processo evolutivo, ele cai em si vendo que todas as atitudes, todos os desejos, as posturas que ele teve, não levaram ele a um bom caminho. E quando ele cai em si, ele tem coragem de erguer-se e tomar um novo rumo, tudo na vida dele muda. Porque a nossa vida tem vários setores e quando eu movimento de uma forma positiva um setor e numa sequência, uma consequência natural, os demais vão se ajeitando também. Então, um relacionamento com Deus faz toda a diferença na minha vida. Faz diferença na minha vida social, na minha vida doméstica, na minha vida mental, um bom relacionamento com Deus. Qual o nível de relacionamento que nós temos com Deus? Nós temos que saber disso. Então, outra coisa interessante aqui, que nunca ninguém comenta, mas o filho pródigo, ele tinha 3 problemas para resolver. Ele estava passando fome, ele caiu em si, ele queria voltar para casa. Só que, quando ele saiu de casa, ele desfez o laço com o pai, com o irmão, mas com a aldeia também. Porque naquela época, o que ocorria? Havia toda uma tradição. O pai dele era um homem quisto, o pai dele era um homem de recurso. Toda a aldeia viu o que o filho fez. Você acha que a aldeia gostou? Será que o pessoal da aldeia ia recebê-lo bem? Nós já vimos que o irmão mais velho não gostou do retorno dele. Mas a atitude do pai indo ao encontro dele fez com que as pessoas da aldeia entendessem o quê? Se o pai, que era o grande, o recebeu com roupa de festa, sandália macia, aliança, que quer dizer união, beijo na face, que quer dizer comunhão e, sobretudo, quando se fechava um grande negócio, se beijava na face. Então ele recebeu a aliança da união, o beijo na face
de boas-vindas e fechamento de um bom negócio, e a vestimenta, porque ele não chegou como qualquer um. Ele chegou como aquele que está vestido para uma festa. O reino de Deus é como uma festa. Tanto que tem uma parábola que ele fala assim, quando adentrou a sala e ele viu que um não estava com a roupa adequada da festa, ele foi tirado do salão. Então ele estava trajando isso. Isso o pai trouxe para ele. Olha que coisa interessante. Então, diante dessa situação, nós vamos ver que a herança, que foi dividida entre os dois, o outro ficou em casa, né? Mas, de todos os dois, o filho pródigo já trazia em si o que o outro não tinha. A condição do arrependimento. O arrependimento antecede a atitude de mudar a situação, porque só caiu em si, arrependeu-se e foi para a casa do pai. Então teve coragem de ir lá, encarar os seus erros, admitir que a atitude dele foi errada. Olha o caminho. O outro não tinha feito isso. Então nós vamos ver que entre o mais velho e o mais novo já trazia em si um recurso grande, que era do arrependimento. A caminhada normalmente é muito longa para quem resolve mudar de atitude. Porque você não sabe como vai ser recebido. Você não sabe como as pessoas vão te ver de novo. Nossa, aquele cara, ele era um drogado, ele era um desempregado, ele era isso, ele era aquilo. Porque são julgamentos humanos. São julgamentos humanos. Então, cabe aqui, você e o pai. A sua consciência com a do pai. E buscar atitude reta diante das coisas de Deus e da realidade humana. Então, nós vamos ver que o filho pródigo, nosso amigo aqui, ele abraçou todos os desafios, né? E ficou muito atento e fortalecido na atitude do pai. Então, nós vamos aqui só parar um pouquinho. Quantos religiosos, eles agem como se Deus fosse garçom deles, hein? Eu venho aqui, eu sou servido, eu peço, eles têm que me atender, como se Deus fosse um garçom, como se Deus fosse um serviçal dele, esse ego religioso. Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz caridade, eu dei passe, eu fiz isso, e acha que Deus é um garçom, que Deus vai ter que dar. Só que a realidade é o seguinte: necessidade e merecimento. Quando a gente pedir algo para Deus, nós temos que antes perguntar: Senhor, eu sou digno daquilo que eu peço? Eu mereço isso que eu peço? Porque pedir e receber são duas situações. E saber receber o que Deus manda para você é outra situação, que demanda a obediência e a resignação. Lembra lá o filho mais velho? Ele não tinha atitude nem de resignado, nem de obediente. Então, nós temos que observar muito, com muito cuidado, né? Os esbanjadores, os preguiçosos, os pseudos espirituais ou os pseudos religiosos que estão na religião, usufruem da religião, mas religiosidade nem passa perto. Nem passa perto. Agora vamos falar do pai. Se o filho mais velho era pródigo em egoísmo, e o filho mais novo era pródigo e sem esbanjador, o pai era o pródigo de amor, de puro amor. Olha que coisa interessante. Na parábola, Jesus retrata a realidade da época, né? Só que
As tradições naquele país era que um ancião nunca correria. Aquele pai correu na direção do filho. Correu de lá? O ancião não corria. Como que você sabe de uma pessoa ponderada, equilibrada? Ela anda com leveza. Você vê as pessoas mais desequilibradas, elas andam com desespero, elas andam, parece que estão atribuladas, elas andam... Não. A pessoa que sabe o que quer, ela tem leveza. E eles andavam calmamente. E Jesus narra aqui na parábola um pai que corre em direção ao filho. Mas por quê? Porque Deus está sempre atrás de todos nós. E aqui num pequeno olhar nós vamos ver quem estava ouvindo a parábola. Eram os fariseus que representavam os filhos mais velhos. Eram os pecadores que representavam os filhos mais novos. E Deus, nosso Pai, que na verdade Ele estava ali pelos 2 filhos, por todos os filhos. E ele prova aqui que Deus, ele quando vê a atitude da criatura, eu quero voltar, eu caio em si, eu quero melhorar, eu quero sair dessa situação, ele vem ao encontro do filho, ele alivia, ele conduz situações para que isso se dê mais rápido, se dê de forma mais harmônica. Vamos falar desse pai, né? Esse pai não caminhava correndo, da época não, ele caminhava devagar, mas na parábola Jesus fez de uma forma exagerada, um pai que vai ao encontro, um pai que arruma o filho, que faz aliança, que beija na face, coisas que eles sabiam os porquês dessas situações. Quando os beijos eram dados, quando se selava alguma união, a aliança, gente, a representação de uma aliança, esse encontro, né? Então, outra coisa interessante, a grande família universal, em que o pai aguarda todos os filhos, né? O pai demonstra de forma ostensiva a alegria dele de receber um filho que perdeu-se, mas que soube buscar o caminho de volta. É a alegria do reino de Deus, né? Ele diz que no reino de Deus há uma festa quando um filho perdido retorna. E nós vamos ver que tem 3 parábolas muito interessantes. Uma mulher perde uma dracma. Dracma não é uma moeda sem valor nenhum. E ela, quando acha a dracma dentro de casa, ela vai falar para as amigas: eu achei a dracma que estava perdida. Olha, mas por que tanta alegria por algo sem valor nenhum? É o reino de Deus, gente. Outra coisa interessante. Um pastor tem 100 ovelhas. Uma se perde. Ele junta as 99 num lugar só e vai em busca de uma. Ele foi em busca de uma, coloca no dorso e traz e alegra-se com os outros pastores porque ele encontrou a ovelha que estava perdida. E aí vem e conta essa parábola também. Olha só, ele contou em 3 situações literalmente a mesma história de perdas e que Deus estava atrás de tudo e acha e volta para si. Então, na verdade, nós vamos ver que esse pai, ele está sempre buscando os seus filhos na terra. Ele está sempre aguardando os filhos na terra. Então, nós devemos também, igualmente, buscarmos a fidelidade, buscarmos esse encontro com Deus, né?
Então, quando você, diante de todas essas situações, né, que nós estamos vivendo de pandemia aí, de todas as nossas situações mentais, emocionais, sociais, políticas, econômicas, perdas de emprego, pessoas doentes, perdas de ente querido, desencarnes que chocaram a gente, várias situações. Deus o tempo todo trabalhando no nosso coração. Ser compassivo, ser flexível, tenha resiliência, ter sabedoria, ter tolerância. Eu tô contigo. Até isso passa, porque também isso tudo vai passar. É que nesse momento nós estamos no olho do furacão, então parece que tudo é um caos, mas para Deus não tem caos nenhum, porque Ele tem controle sobre cada um de nós. Olha que Pai cuidadoso, cada um tem uma digital. Mas por que ele se dá trabalho? São 7, quase 8 bilhões de pessoas em cima dessa terra e mais os desencarnados. E ele marcou cada um com uma digital. Porque nós somos únicos para ele. Especiais. Então muitas pessoas falam assim, Deus não está vendo o que está se passando comigo. Ele ele não está vendo. Ele tudo sabe, ele tudo vê. Em Deus nós nos movemos. É como se nós estivéssemos no útero. E Ele sabe de tudo que se passa conosco, até aquilo que nós não queremos ver que está dentro de nós. Que está dentro de nós. Então, nesse momento, vamos rogar que Deus nos ilumine mais e mais e mais vezes e que possamos ser humildes diante das dificuldades que nós abraçamos na nossa vida, porque a parábola mostra que Deus sempre está em busca do homem. E Ele sempre vai em busca, ao encontro daquele que se propõe a encontrar-se com Ele. Alguns vão até retardar esse encontro, outros vão sair correndo para esse encontro. Vamos fazer a nossa parte. Vamos também buscar novos caminhos para encontrar o mais rápido possível com esse Pai que está no céu, que tudo fez. Quem fez o céu foi Deus, foi Deus. Quem fez o mar foi Deus, foi Deus, foi Deus. Quem fez os pássaros a cantar foi Deus, foi Deus, foi Deus. Quando Ele diz, Jesus fala, olhai os pássaros no céu, eles não semeiam, eles não ceifam, Deus em toda a sua glória cuida de todos eles. Que dirá que Ele não faz pelos seus filhos que estão na terra. Então nós estamos aqui num processo maravilhoso de evolução, num processo bom de aprendizado, que possamos vencer todas as nossas limitações, todas as nossas dificuldades e buscarmos nosso Senhor Jesus Cristo. Só para terminar, um pedacinho do poema Marchai. Olha só que interessante, Castro Alves. Há mistérios peregrinos nos mistérios do destino que nos manda renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades das verdades, sedento de paz e amor. Em meio a mortos-vivos somos mísero cativo de iniquidade e dor. Então nós estamos aqui num processo evolutivo e que vamos voltando para o grande aprendizado que é o aperfeiçoamento moral. Questão 919, conheça a ti mesmo. O autoconhecimento vai gerar recursos, situações, condições muito melhores na nossa vida. E nós vamos ver se nós, na parábola, somos os filhos mais velhos ou se nós já somos o filho pródigo que caiu em si, ergueu-se e foi ao encontro do Pai. Muita paz para todos. Que Jesus nos abençoe. Até breve.